Antigamente eu não era muito fã de futebol e esse tipo de esporte, já que eu nunca gostei de praticar, sabe? Eu já até tentei, mas só não me pegava. Tanto que hoje em dia a atividade física que eu faço não é esporte necessariamente, eu faço academia, musculação, é isso que eu gosto de fazer. Mas nos últimos 2, 3 anos eu comecei a acompanhar futebol sem jogar, mas assistir, acompanhar futebol europeu, futebol brasileiro, esse tipo de coisa, e eu me apaixonei pelo que é o espetáculo disso. Tanto que hoje em dia eu torço pro Vasco e eu torço pro Barcelona, sabe? É um negócio muito aleatório, mas eu acho muito legal. Aí tem muita gente que vai falar, caralho, mano, mas tu torce pra time europeu, que bagulho bosta, velho. Os caras não ligam pra você, e eu sei que eles não ligam pra mim. Eu tô assistindo um negócio pelo espetáculo, pelo quão bonito os jogos podem ser, e eu torço pela história do time, por me relacionar com alguma coisa que eu acho legal. É como assistir uma série, só que é um negócio que acontece de verdade. Os campeonatos são coisas que acontecem todo ano, mas cada ano que passa é uma história diferente sendo contada em vários quesitos, tanto pra positivos quanto pra negativos. Como, por exemplo, o Real Madrid, que temporada passada venceu a Champions League e nessa até metade, mais ou menos, da temporada ficou sofrendo com derrotas e empates, mesmo teoricamente tendo um time melhor do que o do ano passado, porque eles têm o Mbappé. E se você sabe um pouquinho de futebol, você tem noção de que o Mbappé não é qualquer pessoa, ele é muito bom e venceu uma Copa do Mundo até. E tá bom, eu sei que vencer a Copa do Mundo não necessariamente te faz um cara muito bom, só que ele venceu a Copa do Mundo sendo importante e fez um hat-trick na final de outra Copa do Mundo. Hat-trick, pra quem não sabe, é fazer 3 gols em uma só partida. E daí eu comecei a acompanhar canais como Eurofoot, que explicam histórias desses times em épocas antigas, com outros jogadores, outras situações, como por exemplo o Milan, que hoje em dia é um time até que bem fraco, mas antigamente era um dos mais fortes do mundo. Ou então eu acho interessante como times brasileiros antigamente eram muito mais fortes no quesito mundial do que eles são hoje em dia. Meio que o que sobra pro Brasil em quesito clube é bem mais fraco porque a Europa leva todo mundo. O Messi, que é um dos melhores jogadores da história, começou jogando na Espanha e ele é argentino, ele nunca jogou na Argentina. O Neymar saiu muito cedo daqui, o Endrick saiu muito cedo daqui, o Vinícius Júnior saiu com 18 anos, mas em outras épocas o Pelé, por exemplo, passou a carreira inteira dele aqui, se aposentou aqui jogando pelo Santos, até que ele teve que voltar a jogar por questão monetária, alguma coisa assim. Há não muito tempo atrás, na verdade, times brasileiros conseguiam vencer times europeus nos mundiais. Por exemplo, o mais recente, que é o Corinthians do Tite, vencendo no mundial. Foi absurdo, mas é muito legal. Mas é mais ou menos esse tipo de história que me fez gostar tanto disso, e até que assistir é bem divertido quando é um campeonato bom. Eu, por exemplo, não costumo assistir muitos jogos do Campeonato Brasileiro porque eu acho muito chato. Aí você vai falar, caramba, Braco, mas você é muito vira-lata. Pode me chamar de vira-lata, velho. Eu acho os jogos muito parados, muito sem graça. O máximo que eu paro pra ver é jogo do meu time, que é o Vasco, no caso. E mesmo assim eu fico de saco cheio porque o time joga muito mal. Eu acho muito mais interessante, por exemplo, acompanhar a tabela do Brasileirão, porque geralmente é um negócio muito interessante de se acompanhar. Em 2023, o Botafogo ficou o primeiro turno inteiro do campeonato em primeiro lugar. E aí no segundo turno desandou tudo e o Palmeiras ganhou, sendo que o Palmeiras não fez quase nada pra merecer esse título. Agora, eu gosto muito de assistir jogo de La Liga, jogo de Série A italiana, jogo de... Eu ia falar de Premier League, mas eu não acompanho muito Premier League, pra ser sincero. O máximo de Premier League que eu tô acompanhando esse tempo é o City, porque o City tá em crise. E eu acho muito engraçado acompanhar um time em crise, porque os caras, teoricamente, era pra ser os melhores do país deles, e eles não conseguem vencer nem do Manchester United, que tá em ruínas há anos. Manchester United esse que é um próprio time em crise, né? Porque, caramba, os caras foram de ter Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney pra ter o Anthony. Mas eu acho muito divertido acompanhar esses jogos. Principalmente agora que a Champions League, que é o maior campeonato da Europa, ele tem um formato diferente, porque antes era fase de grupos. Cada grupo tinha 4 times, eles se enfrentavam na casa de um, na casa de outro, eram 6 jogos, se eu não me engano. Só que acabava ficando meio chato, porque a maioria dos grupos era tipo 2 times muito fortes contra 2 times muito fracos. E aí você já sabia quais que eram os resultados. O mais interessante na fase de grupo era quando era um grupo da morte, que todos os 4 times eram muito bons, aí era divertido de assistir. Só que o grupo da morte era um entre vários, então acabava ficando meio maçante. Por exemplo, o Real Madrid e o Manchester City geralmente caíam em grupos muito fáceis. Só que agora entrou uma fase de liga, onde todos os times estão em uma só tabela. E aí é meio que sorteado que time vai enfrentar qual, e eles não se enfrentam de novo nessa fase. São vários jogos aleatórios. Não aleatórios, mas eles são sorteados, então é aleatório. E aí fica interessante porque, por exemplo, você tem um Barcelona contra o Bayern de Munique, sendo que o Barcelona, há uns anos já, vem sofrendo muito contra o Bayern de Munique, inclusive tomando um 8-2, na época em que o Messi ainda estava no time. Então só por isso você já consegue ver mais ou menos o quão interessantes são esses jogos. Ou então você tem reedições de outras finais da Champions League, por exemplo, o Manchester City contra a Inter, que foi a final em que o City ganhou pela primeira vez o campeonato, e aí na primeira rodada desse novo formato já foi esse jogo de novo. Felizmente foi um
um jogo muito bosta, mas na teoria seria muito legal. E aí você vê uns negócios muito aleatórios acontecendo, tipo o Real Madrid sofrendo pra chegar na fase de classificação sem precisar de repescagem. Uns time muito nada a ver que você sabe que não vai ganhar o campeonato estando lá entre os já classificados pras quartas. Times grandes como o Manchester City entrando em crise, perdendo vários jogos, viradas bizarras, tipo o Barcelona que fez um 5-4 no Benfica, sendo que o último gol do Rafinha foi tipo no último segundo, tá ligado? Se ele não fizesse esse gol ia ficar empate. E antes disso ficou o jogo inteiro em derrota do Barcelona, então é um negócio muito legal de se acompanhar. Claro, essas viradas não acontecem o tempo todo, mas sempre tem algum jogo muito legal de se assistir. E ainda tem um monte de discussão, porque geralmente árbitro erra, e aí fica aquelas brigas tipo, ah não, tá errado, não tá certo, ah você mereceu ser roubado, não sei o que. E eu, honestamente, eu não gosto desse tipo de coisa, eu só tô falando disso porque eu quero entrar nesse assunto. Torcedor de futebol é o bicho mais insuportável que existe. Sério, desde que eu comecei a acompanhar isso em rede social, eu parei de acompanhar isso em rede social porque os caras são muito chatos. Você não pode, tipo, falar... Eu não sei se isso é mal de brasileiro ou não, mas você não pode falar que um jogador está indo bem, que vai chegar outras pessoas pra falar, ah, esse cara é um bagre. Baseado em nada. O cara pode fazer o jogo da vida dele, sempre vai ter alguém pra ficar desmerecendo. E não são poucas pessoas, vai aparecer várias. E eu de verdade, eu não entendo. As pessoas não conseguem ver alguém se dando bem, vencendo em algo, que elas sentem a necessidade. Eu acho que é inveja, mas elas se sentem na necessidade de desmerecer essa pessoa, porque talvez elas não consigam chegar nesse nível e aí elas se sentem mal. E aí pra se sentir um pouco melhor, elas querem tentar trazer essa pessoa pro nível delas, desmerecendo elas, uma coisa na cabeça delas. Eu falei elas muitas vezes. Resumindo o que eu falei, as pessoas têm inveja, não querem ver o cara ficando melhor do que elas e aí querem tentar fazer ele se sentir mal. E baseando em algo da cabeça delas, porque elas estão falando bosta. E sim, eu sei que isso não se aplica só a torcedor. Eu sei que isso acontece muito na internet no geral, quando as pessoas veem um criador de conteúdo crescendo, muitas vezes ele vai receber muito hate, até stalkers e assediadores. Mas eu acho que um exemplo interessante que daria pra citar é o próprio Endrick. O cara mal chegou na Espanha, tá se adaptando ainda, ele só tem 18 anos e já tem muita gente cobrando que ele seja o Pelé. Eu vejo muita gente falando, olha o que vocês fizeram, vocês ficam comparando o Endrick ao Pelé, sendo que não é todo mundo que faz isso, a maioria das pessoas tá centrada em dizer ele é bom, mas baixa a bola, mas os caras ficam falando, não, é todo mundo que comparou o cara ao Pelé, sendo que não é assim, se acalma. Sim, eu sei que tem muita gente que fica fazendo essas comparações absurdas, mas é só ignorar, sabe? Sempre vai ter alguém pra ficar comparando alguém com outra pessoa muito melhor. As pessoas se emocionam, é normal. Agora, só porque algumas pessoas ficam endeusando um jogador que não foi uma coisa que ele pediu, você se acha no direito de ficar falando que ele é um lixo porque você se incomodou com o que outras pessoas falaram dele. O Vinícius Júnior é um caso que ele faz o impossível ali, ele joga muita bola, mas sempre vai ter alguém pra ficar falando que ele é ruim só porque o cara reclamou de racismo. Eu nem vou entrar no mérito de falar sobre pessoas reclamando sobre um cara que sofreu um crime e tá só buscando seus direitos, mas tentem separar um pouco uma coisa da outra. O cara jogar bem ou não tem nada a ver com ele reclamar de um crime que foi cometido contra ele, porra. Primeiro que nesse caso ele não tá errado em reclamar. Se ele não gostou, ele tem todo o direito, até porque é um crime. Não é porque alguns só ignoram que todo mundo precisa. As pessoas são diferentes e é isso que torna o mundo belo. Mas você falar que o cara é bagre por conta disso, primeiro que você tá falando bosta, segundo que você tá falando bosta. O cara joga muito, o cara é importante pro time, é um dos principais jogadores, venceu o The Best. Não é porque ele é esquentadinho, não é porque ele já tomou um vermelho aqui ou ali, que ele não é bom. Até porque se a questão é ser humilde, o Cristiano Ronaldo já teve seus momentos de babaca, o Messi já teve seus momentos de arrombado, inclusive na Copa do Mundo que ele ganhou. E quem foi que ganhou a bola de ouro? O Messi. É questionável? É, mas ele ganhou. E quando ele ganhou, ninguém falou, ah, mas é pelo comportamento dele, esse cara é um bagre. A reclamação foi porque alguém tinha jogado melhor que ele. A reclamação do Vinícius Júnior não é porque alguém jogou melhor que ele, é porque ele briga em campo. E olha que o Vinícius Júnior tem muitos momentos de fair play em jogo que as pessoas não comentam, mas que ele tem. Só que as pessoas tendem muito a ver o lado negativo das coisas e elas não param pra olhar quando alguma coisa é de fato positiva. Até porque reclamar é muito mais fácil do que pensar, né? O pior é que o Endrick ainda vai sofrer muito disso, o Estevão vai sofrer muito disso, o Neymar sofreu muito disso a carreira inteira. Isso porque eu tô falando muito do Brasil, mas em países europeus, países de fora, não só europeus, mas enfim, também tem muito essa cobrança dos torcedores em cima de jogadores que não necessariamente fizeram algo errado. As pessoas gostam de reclamar, brigar, esbravejar, é um negócio meio estranho. E infelizmente isso é parte da humanidade a esse ponto. Você vê em qualquer lugar isso acontecendo e não tem motivo a não ser raiva, rancor. Mas é isso aí. Não tem muito mais o que falar, não. É, gente, eu acho que eu vou postar um cover de Não Me Faça Falar do Yuli. Eu não sei se eu vou postar nesse canal ou se eu vou postar no Cif, porque eu não tô mais tão interessado em postar
covers no Cif, eu quero tentar focar em postar músicas autorais lá. Só que eu não sei se vai combinar muito com esse canal, só que eu tô postando qualquer bosta aqui também, então acho que postar ou não um cover aqui uma vez ou outra não vai matar ninguém, né? Fê, é isso, boa noite, se cuidem. Eu vou ter aqui só pra dizer que quando eu bato no teclado sem ser na tecla, fica fazendo barulho no microfone, ó. Agora eu fiquei curioso pra saber o que acontece se eu fico clicando mesmo. Meu Deus, eu cliquei um monte de bosta aqui no Audacity,